Faledejesus.com.br. Nós estamos aqui nessa tarde de sábado aqui na minha casa. Eu tô aqui com o meu irmão Plínio, a qual eu respeito muito, gosto demais do trabalho dele. A gente temos embates incríveis. Gostamos de falar sobre a palavra de Deus, sobre o pão da vida, né, que vem para fazer a gente crescer. E nós estávamos aqui agora há pouco num bate-papo, que é a dúvida de muitos cristãos. Muitos cristãos. Porque uns falam que é o Velho Testamento. Outros falam que é o Novo Testamento. Certo? Eu tenho para dizer aqui, irmão Plínio, que o Novo Testamento sem a graça, sem o Espírito Santo, porque nós temos a graça de Deus no Novo Testamento. O Novo Testamento sem a graça de Deus, ele é muito mais terrível que o Velho. Porque no Velho, se o inimigo pecasse contra você, você pagava com a mesma moeda. Certo? No Velho Testamento, se o homem, se ele fosse pego em adultério, então eu entendo que pego em adultério, irmão Plínio, seria a pessoa está ligada aos sacerdotes. As pessoas que estavam lá no templo com os sacerdotes falavam assim de repente: olha, o José Antônio está adulterando. Então nós temos que entender. Aí teria que sair uma pessoa, fazer uma diligência, ir lá, comprovar realmente que ele estava com a mulher em adultério. Aí eles eram apresentados no templo, certo? E lá ele falava: olha, essa mulher adulterou com este homem. Eles estão em pecado. Então no Velho Testamento nós tínhamos essa visão. No Novo, a coisa é complicada, irmão Plínio. Porque aqui nós temos em Mateus 5, 27, que fala que ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer homem que atentar para uma mulher, para cobiçar, já em seu coração comete adultério com ela. Então, nós temos um texto aí que nós estávamos falando agora sobre os 2 mandamentos de Jesus, né? Os 2 mandamentos. Sim. Está em Mateus capítulo 22, versículos 37 e 38. O que fala para nós aí? Qual a ordenança que o nosso amado Senhor Jesus dá para nós, irmão Plínio? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos são exatamente, o primeiro mandamento, ele é a conformação dos 5 mandamentos que Deus deu a Moisés, que são os mandamentos divinos. E o versículo 39, que fala exatamente sobre o segundo, é exatamente os 5 restantes que Moisés recebeu do Senhor Deus, que fala sobre a parte humana que deveria ser respeitada. Então, haveria de haver um respeito sobre os 5 mandamentos divinos e os 5 mandamentos humanos, ou seja, os 10 mandamentos que o Senhor escreveu com o seu próprio dedo nas tábuas de pedra. E Moisés trouxe lá do Monte Sinai e apresentou a toda a nação de Israel. E o interessante é que o povo não gostou muito da lei, né? Não. Dos 10 mandamentos. Quando Moisés vem e apresenta para eles que daqui para frente seria assim. Não, não é que eles não gostaram. Foram unânimes em dizer: esses nós vamos respeitar e vamos honrar. Mas quando ele desce do monte, o pessoal está adorando o bezerro de ouro. E daí ele chega e apresenta. Ele
Mas nessa situação, ele desce, Deus dá os mandamentos para ele, desce e Deus fala para ele, ó, Moisés, o povo está adorando o bezerro lá embaixo. Se apressa. Se apressa, Se porque eu vou apressa. exterminar com esse povo. Deus falou, aí Moisés falou para Deus, Deus, mas o que falarão de ti que tirou eles para morrer no deserto? Certo? Mas eu digo assim, que estabeleceu-se os 10 mandamentos porque o povo estava totalmente perdido. Ele estava vindo de um cativeiro, né? Ficaram lá mais de 400 anos no cativeiro. Veio o Deus estabelece para Moisés, agora a regra é esta, certo? Dessa regra que foram criados esses 10, estabeleceu-se a adoração, o tabernáculo, o pessoal veio adorando. Jesus vem para quebrar os 10, para quebrar a lei, para estabelecer a graça. Mas hoje o que as pessoas dizem é que as pessoas não entendem entre a graça e a lei. Parece que há um pouco de confusão aí, certo? E eu analiso a palavra de Deus, irmão Plínio, e eu vejo que a graça, certo? O Novo Testamento, ele é tão terrível e duro quanto o Velho. Porque lá no Velho Testamento, o que Deus estabelece? Você pega 10% e leva para o templo, certo? Pega o texto aqui, irmão, de quando o jovem rico se encontra com Jesus. Sim. Né? Quando o jovem rico se encontra com Jesus, o que ele diz? Que farei eu para poder andar contigo? Ele falou, tem observado a lei? Ah, sim. Desde minha meninice eu observo a lei conforme foi dito pelos meus pais. Foi passado de geração em geração. Sim. O povo judeu faz isso. Sim. É uma cultura deles. Sim. Não adulterarás, não matarás, Sim. honrarás o Senhor teu Deus, né? Todos os 10 Não mandamentos cobiçarás sua mulher. passado. Aí Sim. ele olhou e falou assim, nossa, então, aí Jesus falou assim, eu vejo por Jesus como uma figura do Novo com o Velho Testamento. Ele olha pro jovem rico e fala, tudo bem, então agora vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e me segue. Fica difícil. Por quê? Porque seria no segundo mandamento. Vamos falar aí, vamos ver o que Deus está falando com nós aqui hoje, irmão Plínio. Quando ele diz ali que ele conhecia toda a lei, ele deu 5 primeiros mandamentos, que honrarás o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus, faz tudo direitinho. Ele falou, não fiz, agora cumpra os outros 5. Vai lá e ama o próximo, com o que eu coloquei na tua mão. O que ele fez? Ele simplesmente não foi capaz de se desvencilhar de tudo o que ele tinha, porque ele era um homem muito rico, muito rico. E ele viu que ele não era uma pessoa que poderia acompanhar o Senhor, né? O Senhor deu a ele a oportunidade da salvação. Por isso é que eu volto a falar para o irmão que na era da lei, é muito difícil haver salvação. Muito difícil. Porque o dono do testamento não morreu, né? Não havia testador. Não havia testador. Só a lei. Ninguém morreu e deixou o testamento. Entendeu? Isso que foi dado aos hebreus é a parte histórica e verdadeira, entende? De um povo escolhido por Deus. E que, de maneira alguma, com raríssimas exceções, eles observaram a lei de Deus. Raro foram aqueles que observaram, e parte da lei, porque todos foram derrotados pelo inimigo de Deus e inimigo nosso. Todos eles. Todos eles. Agora, eu vejo assim, com o Novo Testamento, vamos falar um pouco de dízimo e oferta aí. O que eu tenho visto hoje, irmão, que tem me preocupado? Não estou aqui contra a igreja, contra nada, o que tem me preocupado. Que quando Jesus fala que o novo mandamento vos dou, que é a segunda parte, amai o próximo como a ti mesmo, certo? E ele pega esse jovem rico e fala para ele, olha, então vai lá, vende tudo que tem e me dá. Eu não entendo
talvez um dia eu possa entender. Eu não entendo que a pessoa tem que vender tudo que tem para servir a Deus. Porque se ele fizer isso hoje, vai se criar a igreja do dar tudo que tem aqui. Concorda? Para que você possa servir a Deus. Ele fala, Jesus deixa uma ordem clara lá. Clara. Ele fala o quê? Vai, pega tudo que tem, vendes e distribui a todos os necessitados. A todos os pobres e necessitados. Porque Jesus queria entender do coração daquele homem que estava ali, que possuía bens, se os bens dele estavam o coração dele, me permita corrigir aqui, se o coração dele estava nos bens ou em Deus. Porque quando ele chega diante de Deus e fala, Senhor, eu quero te seguir. Aí Jesus olha e fala, vamos ver onde está o coração dele. Se está realmente... Primeiro Jesus faz um teste com ele. Jesus é tremendo. Vamos ver se ele conhece tudo. Conheço. Jesus falou, conhece os 5 primeiros, né? Você conhece uma parte. Vamos conhecer a outra parte agora, como o senhor bem disse. Vai lá e distribui para os pobres. Então hoje, irmão Plínio, você hoje que está no vídeo, eu quero fazer um alerta para você. Eu tenho questionado muito, irmão Plínio, que nesse vídeo, que independente de placa, denominação, tudo, o amor está se esfriando. E eu tenho visto que as pessoas estão correndo atrás de bens, que é a teologia da prosperidade. Sim. Eu vou me enriquecer tudo. Mas quando Deus põe esses bens na mão dele, ele pega simplesmente isso e transfere para um templo a obrigação do templo cuidar das pessoas. Você está entendendo o que eu estou dizendo para o senhor? Então eu tenho aqui R$1.000. Mas a religião não trata disso. A religião é outra coisa. Me explica melhor. A religião trata de um pequeno grupo de pessoas que se locupleta com a riqueza que entra no templo. Bom, e os necessitados que estão na porta do templo, que nem sequer têm condição de entrar no templo, porque não tem vestimenta própria, não tem calçado próprio, são pessoas que têm deficiência física, outros têm deficiência, como se diz, de trajes, de doenças, e são proibidos de entrar. Ou são muito velhos. Porque hoje parece que nós não vemos mais os anciãos, os velhos dentro da igreja. Há um público hoje que eu vejo que vai até os 65, 70 anos, 65, 60 anos de idade. Crianças muito pequenas também, a turma leva para um templo, para uns lugares separados. Sabe por que isso, irmão? Por quê? Porque a grande parte dos idosos ganha salário mínimo, irmão. E não é interessante, né? Salário mínimo, 10%, dá uma mixaria. Então, esses que estão à frente, que se locupletam, entendeu? Com a riqueza que entram, isso daí é para gozo e desfrute de poucos. Não é para ser distribuído como a igreja de Atos. Não, peraí, esse negócio de distribuir, isso daí era para o Velho Testamento, entendeu? Hoje nós estamos na era da graça, Jesus é que cumpre, entendeu? A obra em cada um, segundo a sua vontade. Então o pastor não precisa ter compromisso com ninguém. Não, nem a igreja. Esse negócio de compromisso depende muito do cheque, entendeu? Ou depende muito da oferta. Não se prende muito nem a dízimo, mas sim a oferta. Amado, na Bíblia todinha, as citações do Velho Testamento, vários livros falam sobre o dízimo. Vários. Entendeu? O mais citado é Malaquias.
Malaquias foi radical, entendeu? Faça a prova de mim e papapá, se não abrirei a janela e derramarei sobre vós todas as bênçãos de tudo aquilo que você precisa. Oh, maravilhoso. Mas no Novo Testamento, o dízimo não é 10%, irmão. Vamos voltar agora ao que Jesus disse para o jovem rico. Exatamente. Vamos voltar, para encerrar, vamos fazer o seguinte, irmão. Vamos fazer a parte 2 desse vídeo. Vamos fazer a parte 2. Falei de Jesus.com.br, nós estamos falando aqui do Velho e do Novo Testamento, com o irmão Plínio. Essa é a parte 1, e nós vamos dar continuidade aqui na parte 2 desse vídeo, que esse assunto está muito interessante. Falei de Jesus.com.br.